E vamos de último vídeo especial sobre o Fearless. A Taylor Swift lançou a sua versão do Fearless na sexta-feira passada e por conta disso eu decidi fazer alguns dias de vídeos especiais sobre esse álbum. E como o Fearless foi o álbum que transformou a Taylor, começou a transformar a Taylor numa artista mainstream lá em 2008, eu achei que podia ser legal conversar com vocês um pouquinho sobre o impacto desse álbum na música, de forma geral, na indústria da música country e também pop, e também sobre o impacto desse álbum na carreira da Taylor, o que esse álbum significou para ela enquanto artista. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, tô quase chegando aos 30 mil inscritos, então se você também é fã da Taylor como eu sou, já aproveita para se inscrever no canal, clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. Ao longo de abril eu tô postando um vídeo por dia, então 30 vídeos em 30 dias, com o objetivo de alcançar 30 mil inscritos no final do mês. Então se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais, conta pros seus amigos, me ajuda muito. Vamos lá! A Taylor, ela fez a sua estreia no mundo da música em 2006 com o álbum debut, com o álbum homônimo chamado Taylor Swift. Só que foi o Fearless, em 2008, que transformou ela na princesa adolescente da música country, na mídia norte-americana. E foi esse álbum que levou o nome dela para outros lugares ao redor do mundo. Por exemplo, Love Story e You Belong With Me foram grandes hits em diversos países. Aqui no Brasil, também. Eu lembro de estar aí no ensino fundamental e de escutar muito Love Story e You Belong With Me em todas as rádios, das pessoas estarem escutando essa música, falando sobre essa música. Então o Fearless, ele de fato começou a levar a Taylor para muitos lugares e deu início à jornada dela, que hoje se tornou a jornada de uma das principais artistas pop da nossa geração. Mas vamos tentar fazer uma conversa em ordem cronológica. A Taylor, antes do lançamento do álbum, fez um projeto chamado Countdown to Fearless, então contagem regressiva pro Fearless. E ela lançou várias músicas que estavam na tracklist do álbum antes de lançar o álbum. Então ela foi lançando singles promocionais. No dia 8 de agosto de 2008, ela lançou Change, a última faixa da versão padrão do Fearless. Mas no dia 12 de setembro, também de 2008, ela lançou o lead single do álbum, que foi Love Story. Love Story debutou em 6º lugar na Billboard Hot 100, que é a principal parada de singles dos Estados Unidos. Depois conseguiu alcançar a posição número 4, em janeiro de 2009, se tornando o single de melhor desempenho da Taylor nos charts até aquele momento. Essa música passou 49 semanas na lista da Billboard Hot 100, aparecendo ali no top 100 de músicas mais escutadas, mais ouvidas dos Estados Unidos. Love Story se tornou o single country mais vendido de todos os tempos, em 2008 e 2009, mas foi ultrapassado por Need You Now, do Lady Antebellum, que hoje é só Lady A, em 2011, em abril de 2011. Love Story também vendeu mais de 8 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Naquela época, os streamings ainda não existiam do jeito que a gente conhece, Spotify, Deezer, enfim, as diversas plataformas de streaming, de música on demand, não funcionavam da mesma forma. Então, essa venda ela era mais física mesmo. Naquela época, a gente não contabilizava streamings, então a dinâmica era um pouco diferente do que ela é hoje. No dia 14 de outubro de 2008, a Taylor lançou o single Fearless, promocionalmente. No dia 21 de outubro, ela lançou Breathe. No dia 28 de outubro, You're Not Sorry. E o último lançamento antes do lançamento do álbum foi You Belong With Me no dia 4 de novembro. Porque aí no dia 11 de novembro de 2008, o álbum foi lançado por completo. O álbum Fearless estreou em primeiro lugar na Billboard 200, que é a lista da Billboard de álbuns mais escutados e mais vendidos nos Estados Unidos. Então essa é a principal lista para álbuns. E o Fearless, ele entrou em primeiro lugar porque ele vendeu 592.304 cópias na sua primeira semana. Esse foi o primeiro número 1 da carreira da Taylor, foi o primeiro álbum dela que alcançou essa posição porque o Taylor Swift de 2006 ainda não tinha conseguido. A partir disso, todos os álbuns principais dela sempre debutaram em primeiro lugar na Billboard 200. Esse álbum ele passou 11 semanas não consecutivas no topo da Billboard 200 e ele ficou ao todo 260 semanas aparecendo na lista, ou seja, 260 semanas como um dos 200 álbuns mais vendidos e mais ouvidos
nos Estados Unidos. O Fearless também estreou em primeiro lugar na parada da Billboard de álbuns country mais ouvidos nos Estados Unidos. A versão padrão do Fearless foi lançada com 13 músicas, e aí a gente teve também o lançamento da versão Platinum com outras 6 faixas bônus. De todas essas músicas, apenas as faixas Tell Me Why, The Best Day e a versão piano de Forever and Always não entraram na Billboard Hot 100, a lista de singles mais ouvidos dos Estados Unidos. Ou seja, 3 músicas de 19 músicas. 13 das faixas do Fearless, 13 dessas 19 músicas entraram no top 40 dessa parada, quebrando o recorde de maior número de singles de um mesmo álbum a aparecerem no top 40 dessa parada até aquele momento. O Fearless, ele se tornou o álbum mais vendido de 2009 nos Estados Unidos e a Taylor se tornou a artista mais jovem da história, com 20 anos naquele momento, a ter um álbum mais vendido do ano nos Estados Unidos. Em dezembro de 2009, um ano mais ou menos depois do lançamento do álbum, ele já tinha vendido mais de 5 milhões de cópias apenas no seu país de origem. E ele recebeu, em dezembro de 2017, um certificado de 10 vezes platina pela RIAA, ou RIAA, que é a organização dos Estados Unidos que certifica essas coisas, por ter vendido mais de 10 milhões de cópias. É muita cópia. Eu não sei se a gente consegue ter dimensão do quanto 10 milhões de cópias, um certificado de 10 vezes platina, significa. Esse álbum ele vendeu também mais de 8,6 milhões de cópias ao redor do mundo, nos outros países do mundo. O Fearless, então, ele se tornou, além de tudo isso, o álbum country mais premiado da história em março de 2010, porque ele se tornou o primeiro álbum da história a vencer álbum country favorito no American Music Awards de 2009, álbum country do ano no Academy of Country Music Award de 2009, álbum country do ano no Country Music Association Awards de 2009, melhor álbum country no Grammy de 2010 e álbum do ano no Grammy de 2010. A Taylor, inclusive, ela se tornou a primeira artista country feminina solo a ganhar esse prêmio e também a artista mais jovem da história a ganhar esse prêmio, porque ela tinha 20 anos na época. No ano passado, em 2020, a Billie Eilish bateu esse recorde com When We All Fall Asleep, Where Do We Go, porque ela tinha 18 anos ao ganhar o prêmio de álbum do ano. Como eu disse, Love Story foi o primeiro single dessa era, mas o segundo single foi White Horse. E White Horse ganhou 2 prêmios no Grammy de 2010 também. Os prêmios de melhor performance country feminina e melhor canção country. Em novembro de 2008, essa música alcançou a posição 13 da Hot 100 e ficou 22 semanas na lista de 100 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. E mais de 2 milhões de cópias foram vendidas dessa música também no seu país de origem. O terceiro single do álbum foi You Belong With Me, e You Belong With Me e Love Story são as 2 músicas mais famosas dessa era. You Belong With Me recebeu algumas nomeações ao Grammy de 2010. Não ganhou nenhuma, mas só o reconhecimento de ter sido indicado já é super significativo. A música foi indicada a gravação do ano, canção do ano e melhor performance pop feminina, já identificando a Taylor como alguém que também fazia pop e não só country. A música alcançou a posição número 2 na Hot 100 em agosto de 2009 e se tornou, naquele momento, a música da Taylor a alcançar a maior posição na parada. E essa música passou 50 semanas na lista. Mais de 7 milhões de cópias foram vendidas de Belong With Me só nos Estados Unidos. 15 e Fearless ainda foram singles do álbum. 15 alcançou a posição 23 na Hot 100 e vendeu 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. Fearless alcançou a posição 9 na Hot 100 e vendeu 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Além de tudo isso, Breathe, a parceria da Taylor com a Colby Kellett, também recebeu uma indicação ao Grammy de 2010 por melhor colaboração pop. E esses são só os principais números, as principais conquistas do Fearless. Hoje é difícil olhar para trás, olhar para tudo isso e entender o quanto foi muito significativo, o quanto isso mudou a vida da Taylor. Porque naquele momento, onde tudo isso aconteceu, a Taylor não era ninguém, ela ainda não era ninguém. Ela tinha acabado de começar sua carreira. E ela estava vindo de um público, de um gênero muito nichados.
Nesse momento, ela começou a quebrar algumas barreiras, a encontrar um lugar que não era mais preto no branco, um lugar que não era mais o lugar que havia sido delimitado para ela num primeiro momento. E é doido pensar também que já no Fearless, o segundo álbum da carreira dela, era possível perceber para onde essa carreira ia se encaminhar, porque já no Fearless existiam muitos elementos de música pop que aos poucos foram se tornando cada vez maiores, até ela se tornar uma das principais cantoras de música pop da geração, da nossa geração. E aí é muito legal perceber também que o Fearless quebrou vários recordes numa época em que a indústria musical funcionava de forma diferente e que agora, com a regravação, ele também está pronto para quebrar outros recordes na indústria musical na era do streaming. O Fearless Taylor's Version, lançado na última sexta, estreou com 50.241.490 streamings no Spotify, se tornando o melhor debut, a melhor estreia de um álbum country na história da plataforma e também o sexto maior debut, a sexta maior estreia de uma artista feminina. Nessa lista de 6 grandes estreias, a gente tem o Folklore, o Evermore, o Lover e aí temos o Thank You Next e o Positions da Ariana Grande. Então as duas, elas dominam as principais estreias do Spotify. 13 das 26 faixas, 27 faixas, se a gente contar o remix de Love Story, estrearam no top 50 global do Spotify. E 25 de todas essas faixas estrearam no top 50 dos Estados Unidos. Foi a melhor estreia de um álbum em 2021 no Spotify até agora. E, inclusive, a previsão é de que o Fearless Taylor's Version estreie também em primeiro lugar no topo da Billboard 200. Se isso acontecer, essa vai ser a 9ª vez que a Taylor coloca um álbum dela no topo da Billboard 200. Vai ser o 9º álbum dela a estar no topo da parada de álbuns dos Estados Unidos, fazendo com que ela se torne a cantora com o maior número de estreias de álbuns no topo dos Estados Unidos neste século. E se isso acontecer, ela também vai ter colocado 3 álbuns no topo dos Estados Unidos em apenas 8 meses: Folklore, Evermore e Fearless Taylor's Version. E ela vai ser a cantora a ter colocado 3 álbuns no topo da Billboard 200 mais rápido. Ou seja, ela é a indústria da música. A Taylor é uma das principais artistas da atualidade. Isso é inegável. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o lançamento do Fearless Taylor's Version comigo. Já estou preparada para mais uma regravação ser lançada. E óbvio, quando isso acontecer, eu vou estar aqui pra gente conversar como a gente sempre faz. Obrigada por ter assistido esse vídeo e os outros vídeos sobre o Fearless. Se você ainda não viu os outros, eu vou deixar linkados aqui do ladinho pra você poder assistir. E a gente se vê muito em breve, tá bem? Um beijo grande e tchau!